Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Outro Campo, onde apresentamos aqui conversas realizadas em função da mostra Cinemas e Confinamentos em 2021. Eu sou o Gustavo Henrique, professor da Universidade Federal do Tocantins e membro do Outro Campo, coletivo de estudos das diversidades audiovisuais. A conversa de hoje, aliás, vai ser com outro membro do coletivo, o professor Leon Farrineto, com quem conversaremos sobre o tema Confinados fora da Humanidade. Esse tema foi pensado a partir dos filmes A Bela e a Fera, de Jean Cocteau, de 1948, e Asas do Desejo, de Wim Wenders, de 1987. É isso? Boa conversa! Eu estou de bem comigo, isso é difícil. Olá, então... Olá. Temos aqui magia. A magia. Temos aqui conosco o Leon Farrineto. Para quem não conhece, o Leon é professor da Universidade Federal do Tocantins, professor de filosofia, e é um entusiasta, né, do cinema, da fotografia, é o organizador do ciclo Pensamento e Cinema, com o qual eu colaborei em boa parte das edições. Então, Leon, obviamente, se tiver mais alguma informação que você queira dar para se apresentar, fique à vontade. E acho que a gente pode já passar a palavra para você. Está me ouvindo bem? Sim. Tudo certo. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo, Guilherme, Juliana, algumas pessoas que eu conheço aqui que eu estou vendo o nome. Acho que assim como a Karina aqui, que já abriu a câmera, quem quiser também abrir a câmera, fique à vontade, mas sabendo que não é obrigado, obviamente, mas quem quiser já pode abrir a câmera e depois se preparar para o bate-papo, para as perguntas. Não, desculpa, volto para você. Não, eu acho que a gente pode fazer bem dessa forma mesmo, né? Eu prefiro até a gente ir conversando, eu posso começar um pouquinho a falar, mas não vou falar muito, não. A ideia mesmo é a gente conversar. Bom, a gente está falando sobre confinamento, né? E realmente nesse filme a gente tem assim esse confinamento, está confinado numa forma não humana, né? Mas também tem esse outro aspecto, né, desse confinamento, que é de alguma maneira um confinamento pela própria realidade, né? Uma realidade que é todo exterior a esse filme, né? Um filme que é feito em 45 a 46, né? Logo depois da guerra, né? Imediato depois da guerra, ou seja, a França foi liberada, uma situação muito difícil, uma realidade muito difícil, talvez até uma realidade, como eu estava dizendo, né? Impenetrável, né? Ou que não se deseja penetrar. E diante dessa realidade que a gente não quer vasculhar, que a gente não quer ou não pode enfrentar, surge, né, esse ambiente da fantasia, né, do fantasma, como um outro espaço, né? Um outro espaço. Um outro espaço, um outro tempo, né? E que é esse tempo que o Cocteau, né? Que é um personagem fantástico, né? Assim, realmente interessantíssimo se você vê a vida do Cocteau, tudo que ele fez, todo esse, assim, uma pessoa que trabalhou com diversos meios, né? Não só o cinema, muito a literatura, o teatro, né? Enfim. E esse espaço que surge, que ele chama de infância, né? Um espaço em que a gente, diante de uma realidade da qual a gente não pode falar muito, né? Diante da qual a gente prefere se calar, né? Ele se abre esse espaço da infância, que a gente sabe, quer dizer, aquele que não pode falar, né? O infante é aquele que não consegue falar, não consegue falar do real, né, diante das coisas que surgem, que surgiram desse momento que houve durante a guerra e que aos poucos iam se descobrindo também, né, todo o horror
a guerra foi, né? Com as testemunhas, as descobertas que se faziam dos horrores da guerra, que continuava, né? A Hiroshima, os campos de concentração, né? As pessoas que voltavam da guerra, enfim. Tudo isso que estava acontecendo, um acontecimento que eu acho que faltavam palavras para descrever, né, realmente o que estava acontecendo, e a opção, né, a opção do desejo do Cocteau é de abrir esse espaço-tempo que ele chama de infância, né, que tem a ver com o maravilhoso, né, a aceitação do maravilhoso. Né. E é interessante a gente pensar, né, acho que a gente depois pode conversar sobre isso, sobre a alternativa, né, dos neorrealistas, né, que ao mesmo tempo, fazem um cinema completamente diferente, né, em que realmente encontram uma maneira de falar do real, né, com uma ideia motora para falar do real. Bom, isso é o cinema neorrealista, né, que se dá na mesma época, né, e o Cocteau opta por esse fantástico, né? Esse filme, né? Bom, a gente sabe lá no início, está escrito, né? Ele é uma adaptação de um conto que provavelmente foi fixado por essa Madame Le Prince de Beaumont, né? É um conto escrito em 1780, assim, fixado, né, da tradição. E esse texto, esse filme, né, ele se dobra, ele se duplica por um jornal, né? O Cocteau, durante a filmagem, né, durante 9 meses de filmagem desse filme, ele escreve um jornal. E esse livro, que publica alguns anos depois, uns 10 anos depois, ele começa com a adaptação que o Cocteau faz do conto, né? No final tem o conto dessa nobre pessoa, nobre senhora, e no meio tem o jornal, né? Tem um texto, né, que o Cocteau escrevia praticamente todos os dias, né? Em diversos momentos, em diversas horas. Então tem uma espécie de duplicação, né? O tempo inteiro você tem o texto de base que se duplica numa adaptação, você tem o filme, você tem o texto que vira filme e o filme que se acompanha de um texto, né? E foi muito interessante, né, eu rever esse filme depois de ter lido alguns pedaços, alguns trechos do jornal, e você vê que essas pessoas, quer dizer, os artistas, né, as pessoas mesmo reais, né, de algum modo, se tornam personagens do jornal, né? Você tem uma mistura de tudo isso, né, do que é real, do que é personagem, né? Os atores se tornam personagens do jornal, e a gente revendo o filme a partir da leitura, né? Tendo lido esse jornal, tudo fica misturado, né? Tudo, você vê as cenas, ele descreve no jornal como elas foram feitas, as dificuldades que os atores tinham para fazer essas cenas, né? Muita dificuldade com questões técnicas, né? Com a falta de material, com a falta de energia, mas também com os corpos dos atores, né? Estavam, assim, muitas vezes doentes. O Jean Marais, né, que é o ator principal, ele tinha furúnculos, o cavalo era indomável, ninguém conseguia, né, subir no cavalo. Assim, todas essas dificuldades da construção desse filme, né, de todo esse labor que é para lutar, né, contra a materialidade, para construir um sonho, né, um sonho que é material, né, que assim, é a fantasia que se torna realidade, né, essa luta constante e essa dúvida, né, inteira, né, de saber se esse produto vai se realizar ou não, né? Então, toda essa luta contra a materialidade para impor na materialidade esse sonho, né, essa fantasia, e realizar essa fantasia, né?
O tempo inteiro, o Cocteau, ele fala, puxa, essa cena ficou exatamente como eu tinha sonhado com ela. É muito interessante, assim, como ele realiza o tempo inteiro esse sonho, né? Uma fantasia que se realiza, né? E um jogo com o tempo, né? Isso também aparece o tempo, quer dizer, a todo instante, né? Esse jogo que o Cocteau faz, né, com o tempo. Para ele, o cinema é uma espécie de trabalhar com o tempo, né? O tempo e o espaço, né? E todo esse jogo de tempo e espaço, por exemplo, o conto, né? Como todo conto de fadas, digamos, começa, né? Era uma vez, né? É a primeira palavra do conto da Madame Le Prince de Beaumont. Quando ele transcreve, né? E, digamos, prepara, né, esse texto para o cinema e adapta, mas adapta primeiro em forma de um texto, de um argumento, né? Ele não começa esse texto que ele adapta por Era uma vez, mas ele transforma isso em esse tempo, né? Esse tempo de Era uma vez, toda essa introdução ao mundo fantástico que nós, como crianças, sempre passamos por isso. Era uma vez e alguma coisa se abria, né? Ele transforma isso numa questão espacial. Em um país que não era outro que esse vago país dos contos de fadas. Assim começa o texto pelo qual Cocteau adapta o conto de fadas, né? Mas no filme, né? No filme ele volta a falar de Era uma vez, né? Aparece logo nos créditos, lá no início, depois dos créditos, ele volta a falar desse Era uma vez. Ou seja, tem um tempo inteiro essa passagem de espaço e tempo, né? Como duas dimensões imbricadas, né? Assim como o real e o fantástico para ele também são imbricados, né? Isso se mostra no filme, né? Toda a punição, por exemplo, né? O feitiço que transforma esse belo senhor em fera, né? É justamente porque os pais não acreditavam, né? Na maravilha, no maravilhoso, né? E isso foi uma punição, né? Uma punição maravilhosa. Um outro aspecto interessante também que transparece no filme, né? Mas fica mais evidente no conto, né? No conto de fadas, é uma outra espécie de confinamento, né? A Madame Le Prince de Beaumont, que fixa esse conto, ela fala, né, de toda a pretensão daquelas irmãs, né, das irmãs da Bela, que tinha uma pretensão de ascensão de classe. Isso aparece no filme, né? Quer dizer, elas são filhas de um comerciante que caiu, né, repentinamente em desgraça, que tem a chance, parece, né, o navio volta, e um dos navios que ele havia perdido ancora, está no porto, quer dizer, mas elas tinham aquela pretensão de mudar de classe, de se casar com um conde, se casar, né, não com outros comerciantes, né, sair da classe burguesa, né, mal sabiam eles, né, o que tinha pela frente para os nobres, né, 1780, mas estamos assim à porta da Revolução Francesa, né. Então, há esse confinamento de classe, essa pretensão que essas meninas têm, né, de suplantar a sua classe, e o que elas fazem é escravizar a própria irmã, né, digamos, para elas se terem um certo destaque, pelo menos aí, mas todas essas tentativas que elas fazem de se casar com nobres, elas são, né, não há essa possibilidade. Então, tem também esse confinamento de classe, né, esse jogo, essa luta de classes, digamos, que aparece de forma atenuada, né, no filme do Cocteau, enquanto que no neorrealismo italiano, isso é justamente o que transparece mais claramente, né. Então, é mais ou menos isso que
queria falar, né? E a gente pode continuar conversando e vendo outros aspectos desse filme, que é interessante, né? Ele, assim, a maneira como ele é realizado também, né? Toda a questão técnica, tudo a maravilha que é essa técnica, o sucesso que foi esse filme, né? Foi um sucesso na época. E se a gente pensa um pouco na técnica que a gente tem hoje, que é uma técnica impecável, né? Assim, a gente parece não ver falhas, né? O Cocteau, ele, ao mesmo tempo, ele ficava maravilhado com as imagens que iam se criando, mas ele sabia, assim, que havia, digamos, defeitos ou falhas nessas trucagens, né, que, de alguma forma, podiam perturbar um pouco, né, essa adesão, né, que o espectador tem com o cinema, né? O Cocteau, aliás, falava do cinema também como uma hipnose coletiva, né, como um estado de hipnose coletiva, né? Quer dizer, é uma entrega, né, que o espectador faz coletivamente, né, na sala de cinema, um pouco como nós estamos fazendo aqui, de uma forma bem diferente, mas a gente é um pouco tomado por esse senhor, né, que é o filme, né, que nos domina e nos captura, e é da nossa força anímica que o filme vive, né, que vive através de nós, né? Enfim. Bom, acho que é por aí. É por aí. Bom, alguém tem já uma pergunta inicial? Guilherme tem alguma coisa em mente? Karina, que está aqui conosco. Se alguém dos outros participantes quiser perguntar, mas não quiser abrir a câmera ou o microfone, também pode mandar pergunta escrita no chat, que a gente lê aqui. Mas o Guilherme abriu o microfone, então passo para você. Sim, eu tenho sim. Até duas, mas eu vou fazer com a primeira agora e depois eu venho com a outra. Bom, boa noite, Leon. Comecei a notar aqui agora que você falou, porque realmente abriu uma coisa que eu não tinha me dado conta de que a gente tem, né? Quer dizer, o conto de 1780 e o filme de 1946, né? Eles praticamente marcam, né? Assim, historicamente para a França, né? Quer dizer, logo antes daquilo que vai se constituir como a grande ascensão europeia e francesa, né, que a gente está, óbvio, às portas da Revolução Francesa, e também, um pouquinho depois, né, já das invasões napoleônicas. E 1946 é um pouquinho depois, digamos, ok, a França fez parte dos vencedores da guerra, mas muito menos. Na verdade, ela, em grande parte, sai derrotada, na medida em que ela foi invadida, de que parte dela colaborou. Quer dizer, a França claramente não venceria sem os Estados Unidos, sem a Inglaterra, sem a Rússia. Então, é um pouco interessante ver que, né, entre a primeira história e a segunda história, né, digamos assim, está, entre aspas, assim, a grande história francesa, né, entre essas duas fantasias. E isso me fez pensar em duas coisas, né? A primeira é de que, bom, ontem, quando nós projetamos o Asas do Desejo, que é um filme de 1987, então ele também é um filme que está quase antes da mudança, né? Aparecem ali várias imagens do Muro de Berlim que vai cair 2 anos depois, né? Então, assim, também ali em meio àqueles anjos que podem olhar toda a história, né, sob a condição de que eles são meio que indiferentes à história, porque eles não são diretamente afetados, né, por ela, com exceção da linguagem, um aspecto importante, né? Tem uma hora que o anjo diz que eles aprendem a linguagem com os homens, quando os homens começam a falar, isso é um ponto importante, mas justamente eles são um tanto quanto impassíveis em relação aos acontecimentos. Isso também, digamos assim, os filmes vão se tornando um pouco acidentalmente registros, né, de momentos históricos em que uma virada está para acontecer ou já se deu. E acho que isso é uma coisa que também vale para o conto. E a outra coisa que eu pensei em relação a isso é que essa saída mágica do final, que obviamente
pode também ter uma leitura psíquica de que subitamente, né, trocam de aparência, né, a fera e o Avenant, que então vira um príncipe, né, que a gente pode dizer que desde um pouco, né, psiquicamente ali uma forma da Bela, né, organizar os seus desejos, né, poder juntar ali tudo, né, em um só corpo, mas também por outro lado, né, essa noção desse desumano que de repente vira esse humano muito belo e principesco e que troca com o outro, né? Quer dizer, isso também acho que pensando em 1946, pode também ter algum tipo de ressonância política em relação à ideia de, né, como há uma certa mudança, às vezes, tão rápida de posição entre uma situação e outra, entre os antigos rivais, os novos rivais, os velhos monstros, os novos monstros, né? Quer dizer, a Alemanha Ocidental vai se tornar em pouquíssimo tempo uma aliada e o novo monstro vai, por exemplo, passar a ser a União Soviética, que até então era ela, enfim, né, digamos, a atraente versus, né, o horror da Alemanha. Enfim, já viajei bastante na maionese aqui, já falei a beça, deixa eu voltar aí para você, se você quiser comentar aí alguma dessas coisas. Eu acho, realmente tem esses aspectos também, né, quer dizer, que se confundem, né, o tempo inteiro, o humano e o bestial, né? Você não sabe, assim, você vê quando ela bom, tem diversas possibilidades de leitura. Eu acho que e aí que está a grandeza da poesia, né? Você poder passar diversos planos por esse volume de imagens, né? E um desses, eu acho que é o que você falou, né? A gente tem também, eu acho que poderíamos fazer uma leitura um pouco psicanalítica, né? Até se perguntar se essa fera não se transformaria no pai dela, né? Que também seria um fechamento. Né? Eu pensei nisso. Porque o tempo inteiro ela está ali apaixonada pelo pai, né? Ela renuncia a todo o seu desejo do Avenant, da própria fera, quer dizer, ela sacrifica tudo pelo pai. E ela salva o pai e bom, a coisa fica mais tranquila, mas tem esse jogo também, né? O jogo do desejo, do desejo erótico, né? O tempo inteiro está presente nesse filme, né? O Cocteau, ele está ali, né? Ele vem também lá do surrealismo, né? Ele tem consciência de toda essa questão de Eros, né, do desejo erótico, e, enfim, também é uma outra possibilidade de ler esse filme, mas eu concordo com você, né, assim, a gente ouve, né, o tempo inteiro nessa desumanidade conflituosa, né, dessa fera, essa questão, né, o que é uma fera, né, o que é o quanto de humano não é esse feroz, né, e quanto humano não é feroz, né. Quer dizer, e como essas figuras mudam, né? O tempo inteiro, né? O humano, a flora da fera e a fera, a flora do humano, né? Toda essa luta que o humano mesmo, a fera ela estava completamente né? Um conflito interno enorme, né? Com ela mesma, assim como também os outros personagens, né? Mais complexos, né? O próprio Avenant, né? Quer dizer, ele também ele passava de um lado, né, do malandro para um amor real que ele tinha pela Bela, né? Ele tinha um amor, mas ele também se deixava levar pelas paixões, pelo desejo de riqueza, até o ponto dele cometer esse descaso consigo mesmo, né? Que ele penetra nesse lugar sagrado antes, né, de ter matado ou ter morto o que a fera tivesse morrido, porque era a ordem normal do tempo, né? O tempo, quer dizer, primeiro a fera tem que morrer, depois ele pode entrar naquele lugar segredo. Ele, pela ganância, né, pela aflição de chegar o mais rápido possível à riqueza, ele inverte a ordem do tempo, né? E esse filme tem todas essas inversões temporais, né? Ele usa muito disso, o Cocteau, por exemplo, né? Todas essas trucagens que ele faz são, ao momento em que eles se erguem, na verdade eles estão caindo, ou todas aquelas magias que ele faz, aquelas trucagens que ele faz com os colar, o tempo inteiro tem essa inversão do tempo,
né? Esse movimento com o tempo para mostrar uma realidade na inversão do tempo, né? Ele joga o tempo, quer dizer, constantemente com isso, né? O tempo todo com isso, com essas inversões temporais, com as inversões humano-fera, né? Mostrando que essas fronteiras são permeáveis, são muito permeáveis, né? Inclusive essas fronteiras políticas, né? Essas fronteiras da história, né? Que não, quer dizer, não é tão simples assim a historinha que a gente ouve falar, né? Bom, acho que só para registrar aqui, o Francisco deu parabéns pela escolha do filme, para a nossa reflexão sobre o confinamento em tempos e espaços. Ele colocou uma pergunta, mas como a Karina tinha já pedido a palavra, então, Francisco, vou segurar a tua pergunta aqui, passar a palavra para a Karina, e depois a gente faz a tua pergunta. Vai lá, Karina. Boa noite, gente. Boa noite, Leon. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer de ver você novamente. Só trazendo um gancho dessa reflexão entre humano e fera, que foi o que mais me pegou. Aí eu pontuei alguma coisa aqui, né? Até que o que é que temos de mais valioso? O que é que nos permitimos ser roubado, né? Quais as consequências disso? Quais os anseios que carregamos? Todos nós temos conflitos, características da fera. Era só para complementar mesmo um pouco dessa reflexão que você trouxe aí entre o humano e fera, até que ponto também nós também não somos feras, né? E só para pontuar, gente, eu queria uma luva daquela. Só isso. Não, essa parte do filme, né, em que a fera, né, fala, eu vou lhe entregar o que há de mais valioso. Mas o que há de mais valioso é o seu amor e a sua vida, né? Mas e ele entrega a chave, né, como prova de que, enfim, de que ele se submete completamente a ela, né? Que ele, enfim, é um momento forte, né? Bom, clichê, cheio de clichês esse filme. Eu fiquei me perguntando, sinceramente, eu não fui atrás, mas eu tenho uma pergunta, né? Talvez Guilherme ou Gustavo ou qualquer outra pessoa que está aí possa me responder. Sobre bom, esse filme eu sei que ele fez um sucesso enorme, né? Até foi muito bom lá para a carreira cinematográfica do Cocteau, mas que normalmente não fez muito sucesso com os filmes que ele fez, né? Ele fez uns 6 filmes, longa-metragens, assim, e alguns outros poucos curta-metragens, mas participou muito de muitos filmes, como a pessoa que faz o script, que faz a adaptação, enfim, ele era um personagem que tinha bastante conhecimento de cinema, mas, assim, pouco sucesso, né? Assim, a não ser esse filme aí. Bom, a minha pergunta seria, eu queria saber se esse filme fez sucesso com as crianças. É um filme infantil, no final das contas? É um filme para criança? Né? Quem foi ver esse filme, né, na época? Foram as crianças? Acho que sim, não sei. Não fui atrás dessa informação, mas eu fiquei sempre com essa informação. Quer dizer, qual é o público desse filme, né? Para quem ele se dirige? Acho que eu realmente não tenho essa informação, né? A gente pode aqui conjecturar. Não sei se o Guilherme tem alguma informação nesse sentido, se alguém estiver nos assistindo. Eu quero também depois passar aqui para a pergunta colocada pelo Francisco, mas acho que tem um ponto interessante nisso que você colocou, Leon, que é esse início, né? Esse início metalinguístico em que ele começa como se fosse uma tomada, né? A gente vendo a gravação, né? A Bela e a Fera, tomada 1, aí ele para dizer para vocês, olha, peraí, deixa eu dizer, o que eu vou contar para vocês é uma história. E aí eu até peguei aqui, enquanto você estava falando, eu puxei aqui, que ele fala, crianças acreditam no que lhes contamos. Elas têm completa fé em nós. Elas acreditam que uma rosa arrancada de um jardim pode trazer problemas para a família.
acreditam que as mãos de uma fera humana assassina soltam fumaça, e que esta fera sentirá vergonha quando uma jovem dama for morar na sua residência. Acreditam em milhares de outras coisas mais simples. Aí que eu acho que vem a próxima frase, que eu acho que é o ponto-chave nisso que você está colocando. Peço-lhes um pouco desta simplicidade infantil. E para nos trazer sorte, permitam-me falar 3 palavras mágicas. O abracadabra infantil era uma vez. Eu acho que tem, né, esse início, né, ele tenta transportar para essa aura cinematográfica uma lógica da contação de histórias, né? Então é assim, olha, eu vou mostrar aqui isso que eu estou filmando, mas espera aí, é como se ele estivesse querendo nos levar para esse lugar do cinema, né? Para esse lugar em que se filma, e dissesse, mas espera aí, antes de vocês entrarem aqui nessa hipnose coletiva, como você colocava, deixa eu lhes pedir mais uma coisa, né? Tentem fazer aflorar a criança em vocês. E agora me fugiu o nome da autora, que eu tinha até comentado com o Guilherme, estava dando uma olhada num artigo de alguns anos atrás, que era de uma autora portuguesa sobre esse filme. E ela chama muita atenção como é que o Cocteau se inspira em imagens das artes visuais, do Vermeer, do Rembrandt, para construir os seus quadros, né? A própria imagem da Bela como eu esqueci o nome do quadro do Vermeer, a Dama de... Vermeer, tem vários, né? Tem um que é da Dama... Você está falando da moça com brinco de pérola? Isso, a moça com brinco de pérola. Ela chega até nesse artigo, ela chega a fazer pegar um frame, né, um fragmento da Bela e a Fera, em que a Bela está enquadrada na mesma posição que a moça com brinco de pérola do Vermeer, né, com um lenço na cabeça. Então, mas tô já dando uma volta aqui, mas é que nesse artigo ela comenta como que uma das críticas que o Cocteau sofreu no filme foi o tempo, né? Um tempo alongado, né? Uma lentidão, de não ter tantas falas e das falas serem muito pontuadas. E aí ela escreve defendendo, assim, isso é um contador de histórias, é o Cocteau contando histórias e dando a pausa para que a gente possa entrar na história, né? Enxergar, mergulhar na imagem, né? Dizer, acho que ele tentou fazer uma história para crianças que fosse vista por adultos que pudessem se sentir crianças novamente vendo essa obra. Talvez o caminho por aí, sem dados técnicos. Então, aí é uma opinião. Né? Gustavo. Francisco, eu não esqueci da tua pergunta. Eu vou fazer a tua pergunta. Gustavo, posso só pegar vai lá. Um pedacinho do jornal que o Cocteau escreveu que cola exatamente com o que você está falando. É bem curtinho, mas entra perfeitamente. Com o recuo, eu estou lendo o que ele está falando, né, o Cocteau. Eu constato que o ritmo do filme é um ritmo de conto. Eu conto. Me parece que eu estou atrás da tela e que eu diga, então, isso se passa assim e assim. Os personagens não têm o ar de viver, mas de viver uma vida contada, uma vida contada. Talvez isso é necessário para um conto. Quer dizer, tem um narrador, né? Quer dizer, mesmo que ele... Exatamente o que você está falando, né? É como se ele estivesse narrando, né? Por trás, né? Da cena. Aconteceu isso e tal. Cola perfeitamente com o que você diz aí. E encaixa bastante também no filme de ontem, que tem uma espécie de refrão, né, que quase todos os personagens falam, que eles começam, eu não sei se isso é uma canção popular na Alemanha, eu não sei o que é, mas que eles começam dizendo quando a criança era, não sei o que, e aí vão juntando, né, uma série... Esse é o poema do Hankler. Ok. Das Kinva. Começa assim o filme, se eu não me engano, né?
Sim, sim, é a primeira fala e volta várias vezes. E essas interrogações do Cocteau também parecem bastante com o personagem do velhinho, né? O velhinho escritor, né? Que fica ao longo do filme, né? Refletindo sobre como contar uma história, né? Qual o sentido de contar uma história? Que história é necessária, né? E que primeiro na biblioteca, depois quando ele vai passando pela rua, né? Fica aquele anjo ali escutando sobre o sentido dessa contação. Mas manda pergunta aí, Gustavo. Não, Manda pergunta. não, acho muito boa que é isso aí. A pergunta do Francisco, ela volta um pouco até na discussão quando se destacava, né, do conto, né, esse conto do século XVIII e a obra do século XX. Então, ele agradece, obrigado pela introdução à discussão do professor Leon. Gostaria de destacar a questão dos valores humanos tratados na obra e que tematizam todo o filme. Esses valores em tema estariam em questão tanto no final do século XVIII, com a produção da obra, do conto original, né, da obra original, como em meados do século XX, com o período da guerra e do pós-guerra? Aí acho o Leon, que também leu ali um pouco desse jornal ali, desse diário do Cocteau em relação à obra. Isso aparece de algum modo? Bom, o Cocteau não é o cara mais moralista que exista, né? O moralismo esse, né, da bondade que aparece, né, a honestidade, a incapacidade de mentir que a Bela tem, assim, ela quer fazer o bem, né, e ela submete tudo ao bem e à verdade. Eu acho que essa ideia do bem e da verdade, ela é a própria vida do Cocteau, só que ele não segue os caminhos, né, de uma moral, né? Ele é uma pessoa que em busca mesmo da verdade e do bem, né, faz coisas que normalmente não são bem vistas, né? Mas toda a história, né, essa questão é uma coisa que eu estou trabalhando agora, assim, tá, quer dizer, junto com o que eu tenho trabalhado, essa questão de como a contação, né, a contação, o fato de contar histórias, né, é extremamente importante. E toda história tem uma visada moral, né? Quer passar uma mensagem, como se o sentido se tudo, né, tudo para que essa história é contada é justamente para passar essa máxima moral, né? Que, enfim, de que a bondade é recompensada no final das contas e quem não é bom é punido, etc, etc. E o que é a bondade também, né? A tal ponto que os próprios historiadores, né, eles também contam histórias, né? E toda história, nesse sentido, né, pelo fato dela ser também uma história, e não apenas, né, uma descrição dos acontecimentos, aconteceu isso, não, tem um imbricamento, né, dos fatos temporais, que são imbricados na história, e essa imbricação, né, ela conta uma história e é sempre também uma moralização, né, dos fatos, como se os fatos da história tivessem, né, contassem uma máxima moral, né? Então, todo historiador, sei lá, ao fazer história, conta uma história e passa valores, né? Valoriza certas coisas, né? Dá uma dimensão teleológica para os acontecimentos, quer dizer, como se os acontecimentos, o que está acontecendo agora, está ligado com o seu desfecho lá na frente, né? E esse desfecho é um desfecho moralizante. Quer dizer, ele segue uma moral, uma máxima moral, né? Bom, será que a realidade é realmente assim, né? Imbricada com a moral?
Provavelmente não, né? A realidade é seca, né? Ela não carrega esses valores humanos, né? Nem no sentido, nem no outro, né? Quem faz a história são os vitoriosos, né? E são os vitoriosos que dão esses valores humanos para o curso da história, né? Então, bom, era mais ou menos isso que eu tenho a dizer, quer dizer, a bondade de Cocteau não é a bondade dos costumes, né? Mas com certeza ele está, né, ele tá movido por esses ideais, por esses valores que para ele são, né, valores do amor, do sonho, do desejo, do ópio, né, da sexualidade, da fantasia, da infância, etc. Coisas que nem sempre são vistas como sendo boas por todos. Bom, Francisco, se quiser também perguntar mais, fique à vontade no chat. E eu estou vendo que o Paulo também abriu a câmera, está aqui conosco. Paulo, quer falar alguma coisa? Boa noite, estão me ouvindo Boa bem? noite, estamos. Bom, prazer rever você, Leon, saudades. É bom ver o Guilherme de novo, bom te ver, Gustavo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos do filme. Eu fiquei muito impressionado com os efeitos especiais, eu achei fantástico a forma como ele lidou com os efeitos especiais, né? Pela época foi realmente uma coisa impressionante. Mas eu não gostei dos cortes, eu achei que tinha cortes muito bruscos, né? Tinha momentos ali que eu achava que era falha da cópia, né? Travava de vez em quando, tudo. Mas tem uns cortes Pode ali ter que são... sido da conexão. Alguns travamentos podem ter eu sido não da sei. conexão aqui. Não, travamento sim, mas os cortes Sim. eu achei que foram mal feitos, não. Cortes muito bruscos, pelo menos uns 4 cortes ali que realmente me incomodaram. Agora, falando sobre essa questão dos valores, eu fiquei pensando aqui, a Bela realmente ela tem valores muito sólidos, né? Ela expressa isso o tempo todo, né? Ela só escorrega um pouquinho na hora em que ela vai falar sobre o incômodo da aparência do príncipe, né? Ali ela tenta desconversar, mas depois confessa que ela está gostando. Mas eu acho que a Fera, ela é hipócrita demais o tempo todo, né? Ela engana muito, ela finge que está sendo sincera, mas não está, né? Porque o que acontece? O que eu entendi, né? Que ficou para mim pelo filme. Quem entrasse com aquela chave na casinha da Diana se tornaria a Fera e libertaria a Fera do encanto. Isso foi a sensação que eu tive pelo que aconteceu. Qualquer pessoa que invadisse o espaço, por isso que a Fera avisou, ó, eu não posso entrar, você não pode entrar. Não entre lá, né? Então, o que eu entendi é quem invadisse aquele espaço seria flechado e assumiria o lugar da Fera, né? Pegaria o encanto para si. A gente não sabe depois o que acontece com o coitado que ficou lá caído. Mas é a sensação que eu tive. Então, a Fera pode ter dado a chave para Bela também como uma armadilha, para que se ela chegasse, ele tivesse morrido, ela entrar lá e assumir a maldição, né? Isso para mim ficou em dubiedade, né? Outra coisa, logo que eles começam a conversar, a Fera fala, nunca me olhe nos olhos. Mas na cena seguinte, os dois se encaram longamente, né? E várias vezes depois, tem algumas cenas que ele fecha os olhos, tudo, mas tem muitas cenas em que eles se olham, né? Então, assim, lógico que ele sofre, ele fala algumas vezes que ele está sofrendo com aquilo, mas não é uma coisa assim absolutamente regra, né?
E quando ele conta a história para a Bela da maldição dele, ele fala que é culpa dos pais. Eu também acho que ele está sendo hipócrita, né? Pelo que aconteceu com o Avenant ali, dá para a gente intuir que ele passou por aquilo antes, né? Ele tentou invadir, ficar com o tesouro e foi amaldiçoado por isso, né? É a sensação que dá quando o Avenant se transforma em fera, né? Então, a minha sensação é que a fera está sendo hipócrita o tempo todo, né? Ele é o oposto da Bela, né? Ele só pode ser salvo se tiver uma relação, né? Um amor, um retorno de uma relação, ou se alguém assumir o lugar dele na maldição. Isso fica dúbio, né? Então, ele fala uma coisa para Bela, mas o que a gente vê acontecer não condiz com aquilo, né? Então, eu acho que fica essa dubiedade sobre os valores morais aí, né? O mundo é dos espertos ou o mundo é dos sinceros? Os sinceros, as pessoas que têm sentimentos, valores morais íntegros é que vão se dar bem, né? Eu acho que são coisas que acabam se misturando aí. Como o Leon falou, né, o Cocteau não é o cara da moralidade, né? Então eu acho que ele deixa isso dúbio também, né? Tem alguma coisa de médico e o monstro nessa história aí. É interessante isso que você falou, Paulo. Bom te ver também. Realmente, né? Eu acho que é uma leitura interessante que essa que você fez, né? Será que não é uma armadilha, né? Que ele lança, ou será que ele mesmo não passou, né, por esse processo, né, de transformação, de metamorfose? E esse não será um processo contínuo, né? A gente não sabe, né? Todas essas coisas ficam em aberto, né? Sobre os cortes, né, e esse, digamos, esse domínio da técnica, né, do cinema, o Cocteau, assim, lendo o jornal, né, ele fala, ele tem vários erros de continuidade, né? Esse filme tem vários erros de continuidade, assim, sei lá, numa cena aparece o Avenant com o chapéu, e logo no corte seguinte, né, já não está com o chapéu. Sim, é uma coisa muito difícil. Esse filme foi filmado durante 9 meses, né? Então é muito difícil manter a continuidade, e essa não era a intenção do Cocteau. Quer dizer, ele não tem fora esses cortes brutos que eu também sinto, né? Você fala, poxa, dá um choque, né? Esse choque é um choque de realidade, né? Um choque, sei lá, a gente sai do ambiente do conto, do Era Uma Vez, e caímos no presente, né? Caímos nessa realidade, mas esse faz parte do jogo dele, pode ser também, né? Sobre esses questões, né, dos cortes, da continuidade, dos defeitos do filme, entre aspas, né, defeitos, como ele é maravilhoso ao mesmo tempo, mas está cheio de... A gente percebe, parece que as coisas vão cair às vezes, né, que aquele cenário vai desabar, vai cair sobre... Né? Ele fala assim que ele acha que porque ele fala da poesia, né? Ele fala da poesia como uma espécie de espírito, né, que escapa o tempo inteiro, que é muito como avesso à racionalidade, à perfeição, à técnica, ao domínio, né? Então, se ele não deixasse um espaço de imprevisto, né, uma brecha, né, nessa técnica, a poesia não estaria ali, né? Então, a poesia, para ele, é preciso deixar esse espaço de acaso, de imprevisto, né, para que a poesia se aposse, né, do filme, né? Ele não quer dominar completamente, né? Ele não quer
ser completamente técnico, né? Talvez aí de novo uma outra dicotomia, né, que aparece entre arte e técnica, entre poesia e técnica, né, essa poiesis, né, e a técnica que a gente sabe lá, acho que a Juliana está por aí, isso lá nos gregos é a mesma coisa, né, não há essa dicotomia, né, a palavra tekné diz técnica e diz arte, mas na história, com o desenrolar do tempo e da humanidade, hoje para nós, onde há técnica, não há arte, né? Onde na arte não há técnica, e ele também é mais uma dicotomia que ele tenta desfazer ou atravessar, né? E todas essas contradições, né? Se a gente também vai pelo lado da psicanálise, né? Na profundidade da nossa psique, né, no nosso inconsciente, não há a lógica da não contradição, né? No nosso inconsciente, segundo Freud, enfim, a gente nota isso também na linguagem, né? Quando a gente desce um pouco na etimologia das palavras, a gente vê que as palavras, né, no seu ruído mais básico, elas dizem há e não há. Sempre elas dizem, afirmam uma coisa e ao mesmo tempo a negam, né? Por exemplo, sei lá, o sagrado é ao mesmo tempo o monstruoso e o divino, né? Por exemplo. Então, quer dizer, não há contradição no inconsciente, né? O inconsciente não lida com a lógica da não contradição, que é a lógica que nós aplicamos no mundo da técnica, no mundo da produção, da produtividade, da indústria, e que vem cada vez mais, né, se assenhorando, né, do humano, né, e eliminando esse lado poético, fantástico, misterioso, maravilhoso, né? Quer dizer, o mundo vem se desencantando continuamente, né, à medida que essa técnica, né, triunfa mais e mais, né? E nos torna, apesar de ser um produto humano, né, um produto, um presente divino, né? Um presente divino, a técnica vem nos desumanizando, né? Então, esses supostos ou esse descuido com a técnica total, né? Esse descuido com o domínio absoluto da técnica, para o Cocteau é o lugar, a brecha por onde pode aflorar, reviver, né? Esse aspecto mágico que está lá no inconsciente, né? Então, isso sobre os cortes, mas com certeza, né, sobre o que você me falou aí, eu acho bastante interessante e é mais uma possibilidade da gente olhar para esse filme, né? Acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o Avenant, ele não entra com a chave, né? Então, a ambiguidade está ali, porque ele também não nos diz que isso aconteceria, né? Porque ele também pode ter sido punido por ser um invasor, um transgressor, que rejeita a magia. Então, né, ele quebra o vidro e diz, vidro é apenas vidro, não tem nada aqui, né? E quando ele vê brilhar ali a luz, não tem para a gente dar uma volta, né? A gente burla a magia. Então, fica uma ambiguidade. Acho que tem uma coisa ali que a fera... E acho muito legal quando o Leon fez essa brincadeira, né, da palavra, né? A palavra diz e desdiz, né? A letra diz e desdiz. Quer dizer, a fera pode falar... A fera talvez tenha falado a verdade, talvez não tenha falado a verdade. E talvez tenha falado algo que ela acreditasse ser verdade, e não, né? Quer dizer, ela alerta a Bela, não entre, só entre se eu já estiver morto. Talvez numa própria crença de que quando morresse, a maldição se esvaísse. Ou não, né?
ou talvez como uma forma de colocar na Bela, mais uma vez, essa provocação que ela faz, né? Que a personagem da Fera, né? Esse Homem-Fera faz ali o tempo inteiro, né? Quer dizer, num momento ele está ali dizendo: mas eu sou apenas um monstro, né? Um monstro que queria ser homem, mas que pode apenas aqui rastejar. E no momento seguinte, ele virou o príncipe Serelepe, vamos sair voando e construir o nosso reino. Então, tem um pouco um jogo de ambiguidade, né, na fala dele para com ela, quer dizer, testando esse lugar, assim como a gente vê todo mundo testar esse lugar da Bela, né? As irmãs se aproveitando dela, o, o próprio pai, né, com essa relação também, né, essa dependência da filha para com o pai. Acho interessante pensar que não há como a gente, por exemplo, ver na adaptação da Disney, né, posteriormente, uma coisa assim, não, apesar desta feiura, ele é nobre, bom sempre. Não, essa fera é uma fera ambígua também, né? O seu interior também é ambíguo, assim como a Bela também tem momentos ali que nesse contato com a fera demonstra não ser toda e apenas aquela pureza que ela apresenta em outros momentos. Eu gosto muito dessa ambiguidade, né, nos personagens que aparecem nessa versão do Cocteau. Guilherme, acho que você quer falar? Não, é justamente seguindo essa sugestão de leitura do Paulo, a gente também pode pensar que, por outro lado, como quem sai do estado de fera é o mesmo ator, ou seja, em alguma medida é o próprio Avenant, talvez isso também um pouco responda à ideia de que, se a Bela amava o Avenant desde o início, o que Avenant precisava para conquistar a Bela? Talvez virar uma fera, para que depois ele pudesse, né, ultrapassar esse estágio, né, e chegar à sua conquista, né? Quer dizer, talvez, digamos, também possa pensar alegoricamente nessa armadilha como uma, digamos assim, né, uma etapa nesse processo de construção amorosa, digamos assim, de um desconfinamento que passa por confinar-se antes, né? Quer dizer, por adotar uma outra, né, ocupar um outro espaço antes de, né, poder ser o príncipe, né? Quer dizer, ele, pensando nesse sentido, ele iria de plebeu a fera a príncipe, né? Quer dizer, como se fosse uma passagem que, de outra forma, ele não poderia sair, né? Porque ele não tem nada que lhe permita sair da posição de plebeu se não fosse, né, essa bestialidade. São todas essas metamorfoses, né? Que as revoluções são também, né? Quer dizer, todas essas mudanças de forma, de passagens de uma forma a outra, de besta a fera, de dominado a dominante, por aí vai, né? Quer dizer, enfim, tudo isso é movido pelo desejo, né? Desejo que vai tomando formas, né? Parece que está tudo, né, uma coisa por dentro da outra, né? Toda essa questão de afloramento, né? As coisas que afloram, né? O que está dentro surge e por aí vai. Acho que o Guilherme perguntou aqui o que o Avenant precisaria, ser uma fera ou ser um príncipe, porque a Bela também, de fato, se compromete no momento em que a fera vira príncipe, né? Como fera, ela tem uma relação de recusa, né? Então, como é que é o momento em que a fera, o momento em que o príncipe, né, já depois de ser fera, garante a ela que teremos um reino onde o seu pai ficará muito bem. Isso talvez seja um ponto-chave ali, né? Ela também, ela não reconhece, a própria Bela não reconhece, né, o amor dela, o desejo dela, né, que é um desejo também pela fera, por essa ferocidade, né, por essa
coisa monstruosa que deve ser, né? A se entregar ao amor, né? Tão voluptuoso dessa fera que é impressionante, né? Que é transgressor, sanguíneo, né? Muito, assim, num certo aspecto dionisíaco, né? Do amor, é muito mais interessante do que um príncipe, né? Todo bonitinho, né? Enfim. E ela tem ela não reconhece esse desejo, né? Assim, quando ela vê o príncipe, né, diante dela, ela sente saudade, né, daquela possibilidade de amor feroz, né? E ela gostaria de ter um pouquinho da fera, né, no príncipe. Então, e na hora que a fera estava morrendo ali, eu esperei que ele perguntasse novamente se ela queria casar com ele. Né? Quando ele pergunta, se eu fosse um homem, você me aceitaria? Você casaria comigo? Eu achei que ele fosse perguntar, Bela, você se casa comigo? E se ela responder sim, aí ele seria salvo, né? Aí fecharia aquela história que ele contou. Mas não, né? Não é isso que ele pergunta. Ele pergunta se eu fosse um homem, né? Ou seja, se eu fosse substituído aqui, se a maldição escapasse, tudo, né? Porque se ela só aceitasse ele como homem, não adiantaria, né? Em tese, pelo argumento dele. Essa cena final, né, lendo o jornal, ela foi feita, essa água é uma água de esgoto, praticamente, uma água suja, né? E um lugar assim como fétido, né? Terrível para se fazer essa cena, mas ele falou, ele achou aquilo perfeito, né? De submeter, né, os atores a esse ambiente aí dessa água fétida, podre. Sim, apenas uma curiosidade do jornal, né? Que é não sei, também acho que é o lugar da morte, né? Assim, a presença da beira da morte, assim. Também eles tiveram muita dificuldade de encontrar a carcaça do veado para fazer as cenas, né, em que a fera caça, né? Então eles tiveram várias vezes, traziam para o coquetel cachorros, ele encontrava outra coisa senão cachorros mortos. E ele queria, obviamente, fazer aquilo com a caça, né? E aí acho interessante pensar na relação com a Diana, né? Como deusa da caça, né? Essa transformação que teria sido feita, né? Ele se tornar essa besta caçadora. Não, assim, lógico, tem essa... Nada disso está não está no conto. O conto original é muito mais retinho, né? É bem uma história toda contada no passado, né? Isso também, essa inversão do tempo do conto, né? Um conto, em geral, é sempre contado no passado, né? É sempre você olhando para trás, né? Retrospectivamente, já sabendo o final, você conta, né? O que aconteceu. E quando ele transcreve para o argumento do filme, né? Que vai se tornar depois o roteiro, tá tudo no presente, né? Óbvio, tá tudo como se as ações se sucedessem no presente. O Francisco está chamando a atenção que parece que havia um ganso, um cisne próximo ao corpo da fera nessa água do rio, né? Que aí o Paulo André tinha 2 cisnes. Eu lembro de ter visto um cisne ali também. Que é interessante você falar dessa água fétida, porque tem isso, né? Que a imagem ali parece um ambiente límpido, de uma certa beleza que contrasta com aquele corpo, né? Com a fera morrendo.
Então, é interessante pensar que talvez ali não era... O ambiente não era salutar, né? É o que remete também um pouco ao que a gente vê depois no Asas do Desejo, né? Que como nós dois mesmo estávamos comentando ontem, né? É impressionante a quantidade de ruínas que ainda existiam em Berlim na época da filmagem, né? Uma parte significativa do filme se passa assim, nos terrenos meio baldios, né? Que chamam um pouco, né? A atenção, né? Também no Aí, no caso, também tem uma certa fragilidade da técnica, né? Porque, digamos que não é a imagem que, pelo menos, que eu faria de Berlim mais de 40 anos depois do fim do ataque da cidade, né? Aquele momento você já imagina a cidade perfeitamente reconstruída com toda a técnica alemã e não é isso que aparece, né? O que aparece já parece tudo meio desgastado, né? O que é impressionante. O filme se passa na parte ocidental, né? Quer dizer, não tem aí, né, nenhum. Quer dizer, alguém me corrige se eu estiver falando errado, mas né? Na parte ocidental. Né? Também tem aí, né, esse aspecto dessa técnica um pouco ruindo, né? Entre os personagens. Bom, temos ainda mais alguma pergunta, comentários? Acho que uma coisa que eu... Voltando até um pouquinho, né? Quando falavam dessa relação com o cinema, eu acho interessante, pensando nos dois filmes, né? O lugar metalinguístico, que aparece de formas distintas, mas que no Cocteau dele se colocando como como diretor e na sala de cinema e colocando que esse lugar do cinema é o lugar da magia, o lugar do acontecimento mágico, mas pensando no caso do Asas do Desejo, é a figura do ator americano, né? do Colombo ali, quer dizer, os anjos que se atraem por esse lugar da filmagem, e é interessante pensar que eles se atraem, como o Guilherme mesmo ressaltava, eles são figuras que pairam sobre o tempo, né? Eles então o interesse, digamos, por aquela filmagem que tenta resgatar o momento da guerra, ele seria em tese não um interesse pelo elemento histórico ou pela reconstituição da guerra, mas possivelmente um interesse pelo próprio fazer cinema, o interesse por aquelas pessoas que estão ali filmando e a revelação, né, pro personagem principal do Bruno Ganz, quando vai conversar já como humano, né, vai conversar com o ator e descobre que o ator era também um anjo. Ou seja, para mim, pelo menos assistindo, transpassa um pouco como se o Wim Wenders quisesse dizer que o lugar do cinema é um lugar que atrai essas figuras mágicas, essas figuras que observam o mundo, né, que veem as histórias sendo construídas e as pessoas passando, e que, de certo modo, se atraem por esse lugar dessa técnica que é capaz de criar histórias, capaz de transpor histórias para uma tela. Então, eu fiquei fazendo agora esse paralelo na minha cabeça de duas aparições do cinema em si, né, do fazer cinema nessas obras, de modos diferentes, mas que em ambos os casos acho que colocam o cinema como esse lugar que é capaz de magicamente contar histórias, de instaurar uma aura outra nas nossas relações. Então, um pouco viagem, talvez, da minha cabeça, mas nesse sentido. E indo para o chat aqui, o Francisco colocou, voltando à questão da dubiedade no filme,
que Gustavo e Leão destacaram, a cena da troca dos chapéus no filme de ontem poderia expressar essa dubiedade, né? Com um chapéu sou isto, com outro chapéu sou aquilo. Eu não sei se aí todo mundo lembra, quem não viu o filme ontem do Asas do Desejo, é esse ator, é justamente esse ator que eu estou comentando, que ele quer fazer ele tem que fazer um papel e ele reclama ali com a figurinista que esse chapéu não serve. E ele começa a colocar os chapéus e dizer, né? Não, esse aqui eu tô mais um rabino, esse aqui eu sou não sei quem, esse aqui eu sou um detetive, eu quero ser agora eu lembro, né? Que é um simples cidadão. Tem uma coisa, né? Eu quero um chapéu de um homem comum. Né, e como se ele estivesse trocando. Acho que é uma analogia interessante, né? Quer dizer, essa troca de papéis que é do cinema, que é do interpretar uma personagem, mas que, de novo, casa com essa coisa desse anjo que depois você entende que ele era um anjo, né? Desse anjo que já viu tantas personas e tantas figuras e que agora ele encarna como ator vários desses personagens. E aí ele botou uma observação, vemos dois chapéus com o Gustavo. Tem algum sentido na mensagem da produção cinematográfica? Então aqui, são minhas personas, né? Tem outras por trás da câmera, inclusive. Tem outras, se a gente for abrindo aqui, olha lá, por trás da câmera, que a gente vai vestindo, né? Assim como as máscaras que a gente veste, no caso tem os chapéus que a gente veste. O Asas do Desejo eu não vi ontem, faz mais de 20 anos que eu assisti. Mas realmente essa questão do ator, né? O ator e o figurino, a relação do ator com o figurino, com o espaço que ele ocupa e a mensagem que ele passa, tem muito a ver com isso também, né? Inclusive o próprio papel da fera, né? Enquanto monstro e enquanto uma pessoa sensível que está ali escondida, né? Então ela se revela para Bela num determinado horário do dia, tudo, porque no resto do dia ele não consegue esse controle, aparentemente, né? Então, assumir o papel tem tudo a ver com essa metalinguagem, né? De você estar ali representando alguma coisa e passando uma mensagem. Existe a hora e a forma de eu passar uma mensagem para o meu interlocutor, né? E essa questão do anjo, né? Eu não lembro bem, mas tinha esse negócio, né? O ator era um anjo também, né? Então, você tem o anjo que não reconhece o outro anjo, só depois que ele tem o contato que ele descobre. Então, não é visível. Então, o ator é convincente, né? Ele se passa por outra coisa, né? Assim como a fera, né? Então, esse confinamento dentro do personagem também faz parte dessa relação metalinguística. Tem um momento... Não, fala aí, fala. Só rapidamente. O fato de que sei lá, a questão é que o Jean Marais, que é o Avenant e a fera, ele é também o amor do Cocteau, né? Uma relação amorosa impressionante, assim, a história deles, né? Durante muitos anos, assim, e uma história assim, sem o Jean Marais, o Cocteau provavelmente teria sucumbido, né, ao ópio, por exemplo, em várias situações, né? Quer dizer, tem esse aspecto também, né, de que quer dizer, também essa dimensão do conto, daquilo que a gente conta sobre outra coisa, se mistura com a nossa vida, né?
estou pensando isso em relação a essa questão, né, que o Gustavo colocou, de linguagem e metalinguagem, né? Como também fica difícil a gente ter uma separação clara entre linguagem e metalinguagem, né? Não é assim, a gente nunca está completamente dentro de uma linguagem, estamos também fora dela, mas se fora dela é também uma linguagem, talvez de um outro gênero, né? Mas a gente está sempre passando de um nível ao outro, e esses níveis não são realmente separados, né? E se costuram o tempo inteiro, se atravessam, né? O que é interior, o que é exterior, o que, sei lá, né? O que aparece dentro do filme e aquele início do filme, né? Todas essas passagens, né? Que são esses poros, né? A gente encontra o tempo inteiro essa porosidade, né? E somos atraídos por ela, né, por esses efeitos de capilaridade, né? A gente migra o tempo inteiro de uma linguagem a outra. E a gente não é totalmente confinado, né, num desses ambientes. Seja ele a gente já mencionou aqui um monte de dicotomias, e esse confinamento num ambiente humano, ou angelical, ou não, ele é totalmente atravessado, né? Que é a história também lá do Asas do Desejo, também faz muito tempo que eu não assisti esse filme, mas também é a história de uma passagem, né? De um tipo de linguagem a outro tipo de linguagem, né? E os anjos, eles estão, né? Estão sempre nessa posição de ter um contato com a linguagem, como que desde fora dela, né? Mas estão atravessados por ela, estão também sugados por ela, trazidos para dentro dela, e é muito difícil a gente estabelecer realmente essas divisões, esses muros, né? Esse muro de Berlim, ele está lá, mas não está, né? Já tinha caído, né? De fato, já não estava mais lá, né? Como, sei lá, sempre me lembro do Nietzsche falando dessas instituições que já não estão mais, né? Elas estão de pé por um artifício ainda, né? Ainda uma persistência histórica, mas elas já não existem, né? Já estão atravessadas por outras instâncias, né? Fala, Guilherme. Não, só queria acrescentar. Não, deixa eu só fazer um já. comentário sobre essa última frase do Nietzsche, né, das instituições. Eu lembro que o Weber falava que se a Alemanha acabasse, se o mundo acabasse, a burocracia da Alemanha continuaria funcionando por 3 meses. Né? Tem muito a ver com isso. Né? Eu ia remeter justamente o que o Leon estava comentando agora, puxando aquilo que você tinha dito, Paulo, e que antes o Gustavo, da relação linguagem, metalinguagem. Tem outra cena, pouco depois dessa do chapéu, muito interessante também, em que esse ator, né, que é um ex-anjo, ele pede para uma figurante se ele pode desenhá-la, né? E aí, por si só, a gente já tem uma cena de filme que é alguém fazendo um desenho. Então, só aí, obviamente, você já tem um atravessar de uma linguagem para outra. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos escutando o pensamento dele, e esse pensamento está em inglês, e em inglês, figurante é extra, né? E ele começa a pensar, mas o que é ser extra-humano? Né? O que isso significa? Qual é o sentido do extra para a filmagem e qual é o sentido do extra para o próprio humano? Né? E ele, enfim, é isso que ele pensa enquanto anjo que virou homem, enquanto ele faz esse desenho. Eu acho que essa é uma cena que é um pouco atravessada por todas essas questões que vem antes, vem depois, não só nesse filme, mas acho que em vários outros. Acho que esse é um desses momentos aí de cruzamento entre possíveis linguagens e da pergunta, né, do que é, nesse sentido, talvez não necessariamente como um confinamento, mas como um extra, talvez pode ser também um excesso, um suplemento, né, algo que vem também a somar-se, né, a evadir-se já para além da esfera do humano. E acho que pegando essa deixa, eu sinto que estamos evadindo
do nosso tempo. Brincadeiras à parte, a conversa foi muito boa, está sendo muito boa. Deixo aqui, acho que é um último momento, se alguém tiver ainda uma pergunta para fazer no chat. A Karina, que está aqui conosco, o Paulo. O Francisco escreveu aqui: nesta linha de reflexão, o confinamento se mantém por seus muros necessários, etc. Destaco assim a armadura na mão do anjo, que ele se desfaz vendendo-a ou trocando com roupas. Que é a única, o anjo vira humano e a única coisa que ele carrega com ele, né, é a armadura. E aí tem essa relação, né, de se desfazer ainda de um último elo que o vinculava, né, como anjo. Leon, você quer deixar suas últimas palavras? Não, só falar do enorme prazer que eu tenho de ver vocês, né? Você, Gustavo, Guilherme, Karina, Paulo. Eu sei que estão aí também outras pessoas que eu adoro muito, né? Gosto muito, 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 muito. Então, foi um grande prazer, né, estar aqui com vocês nessa estranha presença, né? Acho que isso poderia ser um bom nome também, né? Quer dizer, a gente está vivendo cinemas e confinamentos ou uma estranha presença, de certo modo. Guilherme, você ia falar alguma coisa? Não, que nós estamos todos no espelho da Bela. Só... Bom, fico feliz que a gente não esteja me vendo numa outra forma horrenda, né? Nem a vocês. Estamos nos vendo aqui de coração aberto nesse espelho que nos reflete. Bom, mensagens aqui do Francisco, agradecendo, mandando um abraço, da Juliana, e aí já faço o convite que a mostra retorna na quinta-feira para a sua última semana, e quinta e sexta temos uma dupla de filmes, né, que nós chamamos como tema de confinada no seu eu e mergulhada no eu do outro, né, que são dois filmes que lidam com esse mergulho na psique de a outra pessoa. E quem vai estar conosco na sexta-feira é a Juliana, que está aqui. Então, um abraço, Juliana. Esperamos você e todos e todas vocês quinta e sexta-feira com os filmes. Guilherme, me corrija se eu estiver dando a ordem errada. Quinta-feira, o Mulher de Areia, que é um filme japonês, e sexta-feira, o Persona, que é um filme sueco, e seguido ao Persona, o bate-papo com a Juliana. Mais algum recado? Bom, agradecer nossa equipe, a Letícia Neves, designer, a Luarna Abreu, social media, a Yasmin fazendo a nossa relações públicas, e a Bainá, que desenhou as artes da mostra. Bom, é isso, né, gente? Muito obrigado a todos. Agora saímos voando, né? Vamos sair voando. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, que participou, Karina e Paulo, Leon pela sua fala, e Guilherme pela produção em conjunto, e um agradecimento à nossa equipe também. Então, até lá. Abraço. Obrigado a todos. Foi ótimo. Obrigado, Leon. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gustavo. E obrigado a todo mundo que está aí nos ouvindo. E é isso. Até. Tchau, tchau.